galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê. Gente, é até difícil de escrever pra vocês sobre tudo que vamos falar, mas garanto que no final, todas as peças desse quebra-cabeça vão se juntar de uma forma bem interessante. Enfim, vamos abrir o vídeo de hoje, como de costume, trazendo aquelas notícias variadas sobre o nosso Brasilzão, algumas coisas interessantes, e vamos falar sobre Jair Messias Bolsonaro. A turma do Estadão resolveu escrever um editorial sobre Bolsonaro, colocando ele como um grande problema para a direita permitida. Se a direita permitida quiser ganhar espaço, Bolsonaro precisa desaparecer. E esse editorial, ele até se conecta com um vídeo que circulou no dia de ontem, bem interessante, onde uma jornalista, picanheira, fala sobre a força de Bolsonaro e como muita gente o subestimou e continua subestimando. Enfim, depois disso vamos falar sobre Brasília, e aí inclusive começa realmente o dossiê tomar forma. Não que a primeira parte não se conecte, vocês vão ver que no final de tudo as coisas se encaixam, mas a segunda parte começa a tomar um pouco mais de forma. Vamos falar sobre Brasília, algumas confusões no nível de legislativo, entre partidos, sobre a base que a picanha não tem. Vamos também falar sobre algumas coisinhas interessantes que dizem respeito até uma demanda, uma crítica que a direita tem, que eu acho que é bem pertinente sobre o Brasil. Talvez vocês tenham até um pouco mais de esperança, uma notícia que muita gente queira ouvir aí, quer ouvir há muito tempo. Vocês vão ouvir logo menos. Até o Lira reforça isso no evento do BTG. E aí a gente vai pro assunto final. Tá ali, né? Tropa de Elite 3. O inimigo agora é totalmente diferente. A gente chega lá, tem a ver com o que a gente anda falando nos últimos dias, mas não quero adiantar nada e vamos começar. E vejam só. No dia de ontem, teve um vídeo que circulou bastante nas redes sociais, que foi um assaltante que estava assaltando em live. O cara abriu uma live para assaltar pessoas. E assim, sabemos que existem pessoas na esquerda que veem lógica no assalto. Se não me engano, a Márcia Tiburi já falou sobre isso no passado. Eu acho. Só achismo. E eu fico preocupado mesmo com o assaltante, porque olha só, gente, é o trabalho dele, né? É o trabalho dele. E ele está portando uma ferramenta. E eu fiquei muito preocupado, eu não sei se ele recadastrou. Então assim, eu só quis trazer essa notícia porque, caso vocês conheçam um cidadão, avisem a ele que ele precisa recadastrar a sua ferramenta. Você deve saber que o Ministério da Justiça, né, determinou que todo mundo aí que é CAC, etc., tem que recadastrar. Então, para ele continuar podendo exercer sua profissão sem nenhum problema, sabe? Sem, vixe, o povo ir pra cima dele, etc. Lembrem o cidadão, que segundo a turma do antagonista, né, identificado como Marlon de Oliveira dos Santos, ele precisa recadastrar a sua ferramenta. Se não for dele, ele pegou emprestado, manda ele avisar pro coleguinha dele. Brasil. Essa notícia foi ignorada pelos picanheiros, porque eles sabem, né? Não precisa falar muita coisa. Agora sim, enquanto os picanheiros ignoram esse tipo de notícia, eles surtam na internet com isso daqui. PMs usam meias com rosto de Bolsonaro, contrariando regulamento de uniforme. Na boa, talvez realmente isso aqui esteja errado, não seja a melhor das decisões. Talvez os PMs não devam fazer isso, realmente assim, pô, segue o regulamento. Mas, diante de tudo que está acontecendo no Brasil, pode soltar também esse tipo de nota. Eu não vi a Folha de São Paulo e eu não vi os picanheiros dando a mesma atenção do caso da live. A picanha se revolta quando PMs utilizam a meia com a cara de Bolsonaro, mas a picanha não se revolta com o cidadão assaltando. Nada pra falar, ó cidadão, lembra aí de recadastrar sua ferramenta, viu? O prazo tá acabando. A turma da picanha também não se incomoda com isso daqui. Lula minimiza elo de ministra do turismo com milicianos ao tratar caso só com uma fotografia. O problema é a meia dos PMs. Isso daqui, coisa pouca. Vocês ficam, sabe, muito cri-cri. Aí a turma do UOL veio com essa. Bolsonaro não ser preso é falência da justiça criminal brasileira. Ou seja, ou ele é preso ou ele é preso. Se ele não for preso, não vale. A justiça não funciona. Você vê como são as coisas. Ele tem que ser preso. Não tem espaço para... Tem que ser preso.
Por quê? Porque sim. Porque sim, porque a turma acredita que sim. Não vou nem entrar no mérito, mas tá aí. É o conteúdo da nossa grande imprensa. Eu tinha comentado no vídeo ontem que o pessoal tinha conseguido as assinaturas pedindo prisão de Bolsonaro. Aí veja, o pessoal pegou essas assinaturas e levou para apresentar junto ao judiciário, né? Valeu. Envia ao Supremo. O pessoal enviou ao Supremo 300 mil assinaturas pedindo a prisão de Bolsonaro. Aí você não é um operador do direito, ou às vezes você é um operador do direito, e você se pergunta, mas tá, o que é que o judiciário pode fazer com isso? O que é que o pessoal quer? Aí a turma do UOL tenta explicar. No documento ao qual o UOL teve acesso, o pessoal afirma que centenas de milhares de assinaturas revelam o amplo apoio popular às petições já feitas em janeiro. A coleta das assinaturas na internet foi iniciada em 12 de janeiro. Entre as medidas solicitadas estão quebra de sigilo telefônico e telemático, busca e apreensão de provas e documentos, além de apreensão de seu passaporte e suspensão de suas redes sociais. Ou seja, essas medidas devem ser feitas porque 300 mil pessoas apoiam. Vai entender, hein? É assim que agora funciona o direito no Brasil? Assinaturas podem determinar o andamento de um processo? Tô tossindo porque não tô doente, né? Quem me acompanha nos últimos dias, já avisei. Tô bem, mas tô tossindo mais do que nunca. Aí vemos o editorial do Estadão. Olha o título. A ameaça de Bolsonaro. Aí você já para e pensa, então, o que foi que o Bolsonaro fez? Lá vai, Bolsonaro, o que foi que você fez, Jair? Ex-presidente diz que voltará para liderar a oposição. A direita civilizada deve ver essa promessa como ameaça a seus valores mais caros e um risco de que a esquerda se fortaleça no poder. Os editoriais do Estadão normalmente não tem assinatura, é nome de uma pessoa, né? Tem assim, notas de informação Estadão, é nome do grupo. Agora, se eu tivesse dar um palpite de coração, eu diria que esse texto aqui foi escrito pelo Felipe Moura Brasil. Certeza, ele com a Helene Catanhede. Chamaram desse, escreve aí. É de um ressentimento do início até o fim. Parece até que tá assistindo um vídeo do Nando Moura. Fala o seguinte, ó. Bolsonaro disse ao Wall Street Journal que voltará ao Brasil para liderar a oposição. Se não quiser perpetuar a dialética infernal que recolocou no Planalto o lulopetismo, foi Bolsonaro que colocou Lula no Planalto. Não foi o Estadão. Não foi a Globo. Não foi a CNN. Tá ruim, viu, falar. Não foi diversos grupos. Foi Bolsonaro o responsável. Se não quiser também, né, permitir a espiral de degradação... Peraí, vou pausar. Então vamos lá. Se você não quiser colocar de volta... Voltar. Subi, voltei, peguei um copo d'água, perdi a concentração. Mas como eu tava falando. Vamos lá, de novo. Segundo a turma do Estadão, se você não quiser que a turma do PT fique na frente aí do Planalto, continue no poder, Bolsonaro tem que desaparecer. Se você também não quiser que a espiral de degradação que desembocou no 8 de janeiro desapareça, você também tem que acabar com Bolsonaro. E se você também não gosta, né, na verdade é o seguinte, né? Ou seja, a direita, seja liberal, seja conservadora, deve fugir desse líder que nega todos os seus valores mais caros. Bolsonaro, assim, é um maluco completo. E a turma do Estadão, eu acho que eles acreditam de pé junto que todo mundo vai acreditar no que eles escrevem. Que ninguém acompanha Bolsonaro, ninguém acompanha nenhum tipo de notícia. Eles, não sei, acho que as pessoas... Não, eu li aqui no Estadão que Bolsonaro é um autoritário, é um maluco, não tem nenhum valor que as pessoas acreditam. Ele não apoia segurança pública, não defende a família, não defende nada disso. Ele é um total maluco. Por quê? Porque o Estadão falou. A direita civilizada deve se opor tão energicamente a Bolsonaro quanto a Lula. Será mesmo? Será que o principal foco deve ser bater em Bolsonaro?
Vamos ver o que o próprio Estadão diz. Em certo sentido, até mais. Para a turma do Estadão, você tem que ser um opositor mais ferrenho a Bolsonaro do que em relação ao Lula. Seu enfrentamento ao lulopetismo é um combate corpo a corpo. Até as derrotas podem ser revigorantes, se servirem para reconduzi-la às fontes de sua potência e de seu dinamismo. Olha como é bacana. Você quando luta com o PT e quando você perde, é legal. Você pode tirar algum crédito disso daí, né? Você pode tirar alguma lição da derrota. Como disse o Churchill, o sucesso não é o final. O fracasso não é fatal. É a coragem de continuar que conta. A luta com o bolsonarismo é de outra natureza. É muito pior do que o lulopetismo. Não tanto contra um adversário em pé de igualdade, mas contra um patógeno, um parasita que suga suas energias a ponto da putrefação. Aí continua. Bolsonaro não é conservador nem liberal, só reacionário e autoritário. A turma do Estado está voltando para o jornalismo de 2016, achando que ninguém acompanhou. O liberalismo crê na potência do livre-arbítrio e sua contrapartida, a responsabilidade individual. Daí a ênfase nas liberdades fundamentais, na igualdade ante a lei, na meritocracia, no livre mercado. O conservadorismo reverencia a sacralidade da família e a experiência acumulada pela sociedade, nas tradições e materializada nas instituições. Ambos desconfiam da ubris humana, por isso, creem no progresso, rumo a uma sociedade mais justa e próspera por meio da distribuição. Não da concentração do poder, do debate, não da imposição de ideias, da reforma, não da ruptura das instituições. Vem cá, o que foi que Bolsonaro impôs? Teve alguma coisa que ele impôs? Porque, pelo que eu me recorde, o presidente da República tem a prerrogativa de apresentar medidas provisórias. Mas eu nunca vi o Poder Legislativo devolver uma medida provisória. O Pacheco fez isso. Sabe qual era a medida provisória? A MP da Liberdade. Então, assim, é de um absurdo sem tamanho. E a coisa fica ainda pior quando você vê que é um texto totalmente fora da realidade, carregado de ódio, isso aqui é ódio contra Bolsonaro, colocando ele como um grande problema que tem que ser combatido mais do que o lulopetismo. Não é liberal quem faz carreira insultando minorias. Não, Bolsonaro não fez carreira assim. Acumulando privilégios para sua família e clientela política. Opondo-se a reformas. O café, a reforma da Previdência, totalmente impopular. Totalmente impopular. Defendendo o intervencionismo estatal, mas o cara privatizou um monte de coisa. Bolsonaro é atacado pela esquerda por privatizar, por deixar tornar o Banco Central independente. Bolsonaro é criticado por isso, por parte da esquerda. É um texto que não é baseado na realidade. Não é conservador quem desdenha tão orgulhosamente do princípio moral e religioso do amor ao próximo. Eu não estou nem entendendo o que eu quero falar, especialmente lá onde ele é mais testado e necessário, na compaixão pelos desvalidos, os vulneráveis, os marginalizados e mesmo assim, sim, os marginais. Tá com pena de bandido, Estadão. Agora sim, em questão de amor ao próximo, quando começou a pandemia, Bolsonaro foi uma voz, assim, isolada, defendendo a necessidade do ambulante, do trabalhador que tem que sair de casa para conquistar o seu salário, não trabalha de home office, igual a Vera Magalhães, que ficava na banheira tirando foto de presunto de Parma, bebendo vinho caro. Bolsonaro defendeu esse cara. Depois disso, veio o concílio. O que foi determinante para algumas pessoas comerem ou não. Mas o Estadão quer reescrever a história. Deve ter ligado pro PT. Vem cá, como é que vocês fazem para reescrever a história? Me ensina aí que a gente vai fazer igual. Isso aqui tem a cara do Felipe Moura Brasil. Não é nem liberal nem conservador quem promove o culto à própria personalidade. Quem vê a luta política não como um embate entre adversários, mas como uma aniquilação de inimigos. Mas quem quase perdeu a vida foi Bolsonaro. Tomou uma facada. Jogavam bola com a cabeça dele. Quem escreveu um texto desejando
que alguém perdesse a vida foi o consórcio para com o Bolsonaro. Foram alguns jornalistas do consórcio que quiseram que ele perdesse a vida. É uma inversão de valores sem igual. Quem violenta a separação dos poderes e busca submetê-los ao seu tacão. Teve algumas decisões de Bolsonaro que eu acho que elas deveriam ter acontecido, mas outras pessoas entraram na seara de suas decisões. Assim, é atribuição do presidente da República fazer isso. Bolsonaro tentou, não vai fazer não. Por quê? Porque a gente não quer. Essa não pode. A direita, se quiser manter seu vigor e promover seus valores, deve combater esse corpo estranho, mas não com seus mesmos meios. O bolsonarismo deve ser desmoralizado sem violência. Não será fácil, primeiro porque liberais conservadores precisam espiar seus próprios pecados. Não, quem tem que espiar o pecado é o Estadão, é a Folha, é a Globo. Por tudo que fizeram ao longo dos últimos 4 anos. A começar pela complacência com as desigualdades sociais. Não, isso nunca aconteceu. E recobrar convicção em seus ideais e capacidade de articulação. Quem pensa no pobre, quem estava preocupado com o comerciante, que estava apanhando porque queria trabalhar, era direita. Era direita. Quem foi andar com polícia e fiscal para multar trabalhador foi o consórcio, do Profissão Repórter. Mas também porque a facção da esquerda no poder fará de tudo para oxigenar esse parasita que corrói a direita e no qual os esquerdistas encontraram seu nêmesis ideal. Lula tem feito tudo menos cumprir suas promessas de conciliação e está redobrando a aposta no ressentimento, colando em toda a oposição os rótulos de elitista, fascista, golpista, genocida, terrorista. Essa esquerda também deve ser desmoralizada, mas não com seus mesmos meios. Aí você vê essa coisinha. Assim, Bolsonaro não é perfeito. Não é perfeito. Beleza, você não gosta de Bolsonaro? Beleza, bacana. Quer apresentar outro nome? Beleza, bacana. Agora, mentir, distorcer, reescrever a história, colocar um ressentimento pra fora, não dá, né, gente? Aí fica realmente muito feio. Aí veja por que a turma do Estadão, da direita permitida, do Felipe Moura Brasil, anda tão preocupada. Olha o que a Daniela Lima, aquela que nunca erra, ela nunca decepciona, nunca decepciona na vida. Olha o que ela fala sobre Bolsonaro. Política que se tiver o Bolsonaro, o cara é um monstro na política. Isso. Gigante. Claro, é inegável. Enorme. E ele construiu isso. A gente não pode dizer que ele não caiu do espaço em 2018. Ele construiu desde 2014. Muita gente lá na Câmara falava, olha, não, ele tá indo, ele vai ser candidato a presidente, ele quer. Você fica mais 3 minutos comigo? Fico. Porque é o seguinte, só pra gente, né, terminar, e eu acho que vale dar essa dimensão, que a gente tá fazendo esse balanço do tamanho do presidente, né, pra vocês entenderem, né, boa parte da imprensa por muito tempo achou que o bolsonarismo não existiria sem o lavajatismo, né. As pessoas tratavam, acho que até por uma espécie de preconceito com o Bolsonaro, vários colunistas, né, dizem, olha, sem o Moro o governo Bolsonaro acaba, né? Sem o Moro o governo Bolsonaro não teria existido. Sem o Moro, eu acho que a Lava Jato, obviamente, criou um ambiente propício para que a campanha de Bolsonaro explodisse, né? Mas Sérgio Moro saiu e foi ele quem desapareceu. Sim. Foi o Moro, né? O bolsonarismo suplantou tudo isso, né? A ponto de Moro ter voltado agora. Conseguiu se eleger senador, mas voltou na esteira do Bolsonaro. Pedindo voto para Bolsonaro e contra Lula. Então, assim, isso mostra um pouco do tamanho do cara. Enquanto essa turma continuar tentando descredibilizar, desacreditar, com críticas infundadas, a coisa vai continuar avançando. Vai continuar avançando. O problema vai ser quando a imprensa realmente explorar críticas pertinentes, que aí as pessoas realmente podem levar a sério. Mas quando tiver assim, não vai adiantar. Aí vai gerar esse tipo de reação. O tempo vai passar e falar, meu Deus, mas meu Deus, o que é que está acontecendo? Os colunistas, eles erraram. Eles achavam que o Bolsonaro dependia do lavajatismo. Não depende. Vamos dar esse vídeo lá no Telegram. E aí, vejam só. A turma que fala tanto aí, os bolsonaristas, falam que Bolsonaro estaria por trás dos atos do dia 8. Essa turma inteira, incluiu o consórcio, eles deveriam estar cobrando que os parlamentares
façam aí, né, o seu trabalho e assinem pela CPMI. CPMI dos atos do dia 8. Qual é o interesse do consórcio em ficar calado diante de tudo que está rolando? O André Fernandes, ele mais uma vez aqui traz a atualização. Subiu para 124 o número de assinaturas. Acho que no vídeo de ontem a gente comentou, tinha 108, foi no vídeo de ontem, anteontem. E agora só faltam 47 deputados. O Senado conseguiu mais uma assinatura, agora tem 32. O mínimo são 27. O desgoverno teria que retirar aí pelo menos 6 assinaturas para conseguir impedir que a CPMI, assim, né, seja barrada por falta de quórum no Senado. E na Câmara tá aí. Acho que quando passar o carnaval, tem muita que já tá viajando, né, não tá em Brasília, etc. Acho que tem tudo aí pra turma da direita conseguir as assinaturas que faltam. Será que a turma está com medo que durante a CPI se descubra alguma coisa que complique a vida dos picanheiros? Será? Não sei. O que eu sei é o seguinte: a esquerda segue destilando todo o seu amor. Médio Divaldo Franco vira alvo da esquerda ao contestar prisões em Brasília. Independente da sua orientação religiosa, lá na Bahia, pelo menos, o Divaldo Franco é conhecido não só pelo seu trabalho espiritual, mas também por ajudar pessoas. Ajudar pessoas. Caridade mesmo, pra valer. De diversas formas. Um cara assim, de bom coração. É inegável isso daí. Ele falou o seguinte, em um vídeo que circulou nas redes sociais. Estamos vendo aí leis absurdas, prisões estúpidas sem julgamento. Como é que pegam pessoas nas ruas, botam no ônibus e levam pra cadeia? Ah, mas tocam terror. Mas ninguém estava com alguma ferramenta, nem faca, nem canivete, nem gilete, nem cortador de unha. Não tinha nada. Esse trecho específico da palestra circulou em grupos da esquerda e gerou centenas de comentários nas redes sociais. Abre aspas, parece que Divaldo Franco não viu os vídeos do dia. Questiono quem são os mentores espirituais dele. Ustra? O alemão? Mussolini? Pinochet? Escreveu o internauta no Twitter. Todo mundo que eu não gosto é ista. Todo mundo que eu não gosto é ista. Escolha o ista que você quiser. Essa é a esquerda. Segue aí. Enquanto isso, a CPI faltam assinaturas. A turma da esquerda, que é interessada aí em punir sem anistia, devia estar cobrando que os deputados do PT assinassem. Mas não vão, né? Não sei porque o governo teme uma CPMI. Se fosse a do Senado, do Renan Calheiros, essa podia. Bia Kicis e PT, duelo por comissão que fiscaliza gastos do governo. A treta continua. Devemos ter aí uma conclusão pós-carnaval. E diz respeito à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Já falamos sobre isso. A Bia Kicis, ela quer assumir. Essa comissão tem um histórico de convocar ministros para prestar esclarecimentos. E, obviamente, a turma do PT quer evitar que ela comande a comissão para não gerar dor de cabeça para o Dilma e sua turupe. E agora, olha isso daqui. Olha essa sequência. Dilma atende grupo de Lira e mantém Codevasf e Denox com Centrão para ampliar a base aliada. O que é que vocês acham? Se o Dilma tivesse realmente força na Câmara, principalmente, ele deixaria a Codevasf e Denox com Centrão? Duas estatais aí, né? Principalmente a Codevasf, que faz muita obra, tem muito orçamento, tem uma presença gigantesca no Nordeste, o reduto eleitoral da picanha. Meio estranho, não? Aí você vê aquela. Olha essa. Governo Dilma abre mão de verba para Lira distribuir emendas até a deputados da oposição. Olha como ele é bonzinho, hein? Olha como ele é bonzinho. Tá abrindo mão de verba. Por quê? Tá tentando criar uma base. Não tem apoio. Enquanto isso, na entrevista que ele concedeu para a turma da... Ficou fora de ordem. Queria botar essa aqui. Não, vamos aqui. Ele concedeu a entrevista para a CNN que ele falou o seguinte, ó. Ele exaltou o PT e desdenha de outros partidos. Cooperativas de deputados. Legendas reagem mal. Abre aspas. Não existe partido político no Brasil. O único partido com cabeça, tronco e membro é o PT.
O PT não é uma coisa qualquer, é um partido político. O restante é uma cooperativa de deputados que se juntam nas eleições. E ele não está errado. Para falar a verdade, ele está um pouco errado. O PSOL também é um partido político. São os únicos 2 partidos políticos que você tem no Brasil. Um partido tem um objetivo, sabe onde eles querem chegar, tem uma agenda clara, tem uma hierarquia, tem poder. E essa matéria tem a ver com o que a gente vai falar ao longo do vídeo. Estamos chegando na parte bem interessante. Ele admitiu que sua legenda desperta amor e ódio, mas que é uma das maiores legendas da esquerda no mundo. Ele não está errado. O Dilma reduziu a cooperativas de deputados 22 partidos com representação formal na Câmara, inclusive partidos que fazem parte dos seus ministérios, como União Brasil, MDB, o PSD. Mas é uma turma que não tem uma agenda bem definida. Você não sabe nem qual a diferença mais do PSD para o MDB, para União Brasil. O PSDB é muito similar. Independente disso, Ciro Nogueira aparece compartilhando a nota falando o seguinte: em menos de 2 meses, a compulsão para atacar tudo e todos ocupou o espaço da humildade. O presidente disse que o PT é o mais importante, que os outros são cooperativas de deputados. A arrogância é a véspera do erro. E é interessante ver esse comentário do Ciro. Eu tô falando para vocês tem um tempo. O Ciro, ele não é bobo. Mas de jeito nenhum. Esse cara não é besta. Esse cara não é besta. O Ciro Nogueira, mas assim, eu tenho convicção, ele não vai se transformar num conservador. Não vai se transformar num bolsonarista, jamais. Mas ele vai tentar manter, no mínimo, o PP numa centro-direita. Ele percebeu que existe um espaço. A eleição de 99 deputados pelo PL e de uma grande quantidade de pessoas aí do próprio PP que já estavam apoiando o Bolsonaro, foi um alerta fortíssimo. Ele não é bobo. Pega a fala do Ciro Nogueira, que vem batendo aí já há um bom tempo no Dilma, e o Ciro e o Lira é chapa, né, um em carne, não jogam separados. A Federação PP União Brasil será oficializada na primeira semana de março. Parece que vai sair. E essa federação saindo vai ser maior do que o PL. Estamos falando acho que de 115 deputados. 115 deputados. E o Lauro Jardim informa o seguinte, que Ciro Nogueira enviou a Antônio Rueda o estatuto que regerá internamente a reunião dos partidos. Aliás, Ciro e Rueda serão os co-presidentes da federação. Eu já falei para vocês, acho que desde a época eleitoral, União Brasil realmente aí é um grupo que os políticos se unem, porque é uma mistura do PSL com o DEM, onde o Bivar ficou à frente, mas quem tem realmente assim, um poder um pouco maior a nível de Câmara é mais a turma do DEM, que aí tem uma ligação maior com o Rueda, tem uma ligação também com a Semineto, e o Bivar tá chupando o dedo. Não consegue garantir votos, não tem voz, colou com o Alcolumbre e tá aí, né, igual a um bocó. Onde é que tá Ciro e Rueda? Juntos em Las Vegas. O negócio parece que realmente vai sair do papel. Vai sair do papel. Aí você entende por que será que o Dilma tá deixando a Codevasf com a turma do Lira. Não, Lira, fica aí com a Codevasf. Fica aí, não, vou abrir verba de emenda. Você tem um grupo de mais de 100 deputados. Você tem um PL. Cara, se o PL e essa federação falar assim, não vamos aprovar nenhuma PEC nesse país é aprovada, não tem quórum. Não tem quórum. Se ambos se juntarem, não tem quórum para passar nenhuma PEC no Brasil. Nenhuma, zero. Zero. Zero, 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 zero. Não passa. Basta saber se eles querem. Aí no meio disso, saíram várias notas falando que essa federação aumenta a pressão em cima da picanha por mais cargos no segundo escalão, terceiro escalão, por outras coisas, se quiserem os votos. E aí, a picanha vai ou não vai ceder? Randolfo Rodrigues aparece falando o seguinte, ele rebate o Bivar, nega ceder mais cargos e exige fidelidade de 80% do partido. Eles já têm muito nas mãos. Será? Essa nova federação, inclusive, pensa em, quem sabe, uma mini reforma ministerial pós-carnaval. Algum ministro pode cair, alguma substituição, ministro das estradas. E aí, enquanto isso, o desgoverno que não vai bem das pernas, não tem propostas. Ou tem propostas, não sei. Vamos ver a Miriam Leitão daqui a pouco. Aparece com isso daqui, ó. Olha que interessante. Fazenda mostra a Dilma que meta de inflação
não é causa do juro alto. O Haddad, não, olha, Dilma, não é. Não é, Dilma. Será que agora ele vai se controlar? E aí que vem o texto. Eu falei, não, cara, tá muito estranho. Tá muito estranho, porque eu já tava separando as notícias. E eu falei, mas rapaz, como as coisas se conectam? A gente vai voltar nesse texto lá na frente. Mas esse foi o artigo que falei, cara, vai acabar virando dossiê, não tem. E aí eu comecei a procurar mais coisas, acabou virando, vocês vão entender a ideia. Saiu a nota ontem na Folha de São Paulo que o nome é o seguinte, ó, o presidente contra o Deep State. Será? Contra ou a favor? O Banco Central ganhou autonomia legal por uma escolha política da sociedade. Eu vou voltar no texto lá na frente. As agências reguladoras e o Banco Central Independente são tentativas do Deep State no Brasil, escreveu Reinaldo Azevedo citando Valfrido Vardi. As críticas ao Banco Centrais Autônomo circulam tanto no discurso da esquerda latino-americana quanto no da direita nacionalista europeia. Mesmo assim, é um argumento e merece, portanto, exame de mérito. Mas eu não vou comentar sobre isso ainda. Lá na frente. Mas porque tem a ver com o Banco Central. E aí, para quem andava dizendo que o desgoverno não tinha propostas, não estavam fazendo nada, só vou mostrar aqui o início do vídeo, porque vocês já vão sentir o drama. Escuta um pouquinho a Miriam Leitão. O que já tivemos aí, o que já andou? Muita coisa andou. É impressionante que só tenha 45 dias, hoje 46 dias, do governo do presidente Lula. Fez uma enorme diferença, por exemplo, na vida dos Yanomami. Fez uma enorme diferença no combate ao desmatamento na Amazônia, que agora você tem o IBAMA no controle do combate ao desmatamento. A lei voltando a ser respeitada. Uma mudança grande na área da saúde, na área da educação. Já volta as prioridades para o ponto certo. No caso da política habitacional, as pessoas com menor renda voltam para o programa e com subsídio, que é isso mesmo, o subsídio existe para ajudar os pobres a terem a sua residência. O Bolsa Família volta com os mesmos critérios de antes, porque você não pode ter um programa de transferência de renda sem critério. Então, muita coisa. Política que se tiver o Bolsonaro, o cara é um... Eu não vou continuar. Ela não fala nada com nada. Mas usa vários adjetivos. Não, mudou tudo. Várias coisas. Sensacionais. Não. Mas Miriam, olha só, o Auxílio Brasil já estava aí. O que foi feito? Né? Porque agora as regras... Mas o pobre está mais rico? Não. Não, mas a saúde agora mudou. Mudou o quê, Miriam? Essa é a Rede Globo de produções. Acho que é um dos últimos bastiões de sustentação do desgoverno dentro do Brasil. Lá fora. Falei pra vocês que tinha uma notícia que eu acho que iam deixar vários de vocês aí bem contentes. Quem não sabe, quem já viu, né? Porque isso aqui o Ramagem postou no dia 16, estava pra comentar no vídeo ontem, mas foi até bom. O Ramagem aparece na notícia do Metrópolis falando o seguinte, que ele colhe assinaturas na Câmara para a frente de reforma do Judiciário. Diretor-geral da Albin, na gestão de Bolsonaro, Ramagem coleta assinaturas para a frente parlamentar de reforma do Judiciário. E o Ramagem fala o seguinte, ó, a última reforma do Judiciário em 2004 não conseguiu aprimorar o acesso à justiça, não corrigiu a quantidade de processos, recursos e instâncias, muito menos tratou do alcance político do ativismo judicial a fim de defender a independência e harmonia entre os poderes da República. E aqui alguns pontos que estariam, né, no meio dessa discussão de reforma no Judiciário. Primeiro, discutir as formas de ingresso de magistrados para os tribunais, existência de mandato fixo, formas de revisão de nomeações e decisões, revisar a exagerada competência judicial, constitucional, recursal e instrutória do Supremo, estabelecer alcance e limite do ativismo judicial, promover a colegialidade nas decisões dos tribunais em detrimento das decisões monocráticas, prevenir a ocorrência de abusos de autoridade, tornar mais rigorosos os critérios para a invalidação judicial das leis aprovadas pelo Parlamento. Até o momento, 54 deputados assinaram apoio à frente. São necessários 171 assinaturas. Só apoiei 4 candidatos nessas eleições. Um deles era o Ramagem. E alguns dias atrás,
eu falei muitas vezes, gente, olha só, sou da direita covarde. Eu falo assim, ó, o que eu apoio, eu entendo a insatisfação de muitas pessoas, mas entre o que eu acho que tem alguma chance de avançar e qualquer outra coisa, eu prefiro ficar no que eu acho que tem alguma chance de avançar e não criar mais problemas. Eu falei, ó, eu tô do lado que apoia uma reforma do judiciário. Havia citado exemplos, sempre dou exemplo da PEC 5, que era a PEC da questão do Conselho Superior do Ministério Público, etc, tudo mais. Olha aí. Aí você fala, mas isso aqui não avança. Ano passado, ano retrasado, 2021, esse assunto já está rolando. 2021 teve uma live do Arthur Lira com o ministro Gilmar no Conjur, um site especializado na cobertura do mundo jurídico brasileiro. Ambos discutindo sobre a necessidade de uma reforma no judiciário brasileiro. É por aqui que as coisas podem ter algum tipo de mudança. E o Lira, no BTG, falou o seguinte, escuta isso daqui. E lógico, a gente no Brasil radicaliza muito, ou é impeachment de presidente da República ou é impeachment de ministro do Supremo. Quando o assunto é mais fácil, legisla as competências, as decisões, as pautas, o que é que a gente precisa fazer? A competência do Supremo era só um tribunal constitucional, hoje vai para o civil, vai para o tributário, vai para o penal, vai para... Então, decide sobre tudo. Um ministro dá uma liminar, essa liminar às vezes tem um pedido de vistas e ela fica um tempo, o Supremo vem corrigindo, mas principalmente a Câmara e o Senado tem que se ater nessa discussão. E aí, depois dessa discussão, eu já tenho no meu radar umas 2 PECs e uns 6 projetos de lei para discutir a mudança da votação jurídica que foi feita no Supremo. Mais uma vez, respeitando a decisão judicial, mas por 6-5, fragiliza a decisão. Elas, no meu ponto de vista, deveriam, por obrigação, ter um quórum mínimo de 3/5, uma maioria super absoluta do Supremo Tribunal Federal com a tese pacificada a respeito de um assunto tão delicado. Então, trazendo para o nosso campo, todas as vezes que a política que o Congresso não faz, não decide ou judicializa, várias votações a gente tem acima de 400 votos no quórum e um partido com um deputado, 2 senadores ou vice-versa, vai e entra com a DI ou a DPF, judicializa e o Supremo julga e desmancha aquela decisão de maioria no Congresso. E aqui ele está falando no âmbito de uma corte, da Corte Suprema. Mas as questões que envolvem o judiciário são muito mais profundas, são em vários âmbitos. Existe um clima para esse tipo de discussão. Existe um clima. E um clima que aumenta no debate, etc, tudo mais. É um ambiente que tem uma possibilidade de algum tipo de avanço. Eu sempre bati muito na tecla. Falei, acho que a direita às vezes está ficando monotemática. Só bate na tecla. É sempre, isso aqui, aquilo outro. É sempre a mesma coisa. E conforme o tempo ia passando, assim, eram derrotas recorrentes. Mas temos que fazer alguma coisa. Sim. Acho que isso daqui é um dos caminhos. Para quem procura soluções, acho que esse daqui é um dos caminhos. Espero que os nossos deputados se engajem, espero que eles apoiem o Ramagem e os outros deputados e encontrem alguma solução para o Brasil conseguir se tornar um país mais harmonioso. Acho que é uma baita discussão. E outra notícia que também chama minha atenção, vem na mesma linha do que eu falei do Ciro Nogueira, mas agora envolve o PL. Aqui tem um viés dos jornalistas, mas vocês vão entender o que eles querem falar, que é o seguinte, saída pela extrema-direita. Valdemar está convencido de que o caminho para o PL continuar rico é investir no eleitorado de direita e da extrema-direita. Ou seja, é tornar o partido um partido conservador, um partido que represente o povo. Acha que a estratégia será um diferencial em relação aos seus concorrentes como o PP e os republicanos. Resolvido o lugar de Michele, que vai tocar o barco aí no Pele Mulher, ele pretende resolver qual vai ser agora o lugar do Braga Neto. Vai fazer o quê? Qual a posição dele dentro da sigla? Valdemar não sabe ainda se o general da reserva ocupará as relações institucionais do partido ou a secretaria-geral. Mas uma coisa ele sabe, que é testar o ministro nas eleições municipais de 24. Se depender de Valdemar, tanto Braga Neto quanto Michele disputam em 2024 para afirmar seus nomes e suas posições políticas. O espaço está aí. Isso aqui foi uma vitória, gente. Uma grande vitória da direita. Vocês mostrarem que existe um clamor na sociedade, existe um ambiente, fez um cara como Valdemar da Costa Neto ficar interessado em pegar o partido dele e colocar um pouco mais à direita. E a coisa tá andando. Um pouquinho, tá ocupando espaço, olha só.
Espaço dentro dos partidos. Tu já pensou, Braga, secretário-geral? É a posição de extremo destaque. O ACM Neto, do União Brasil. O Bivar não faz nada sem a assinatura do secretário-geral. Interessante. Vitória de vocês. Do engajamento de vocês. E, obviamente, um legado de Bolsonaro, né? Pode gostar, pode não gostar de Bolsonaro, mas negar, não dá pra negar, né? Não dá pra negar o legado do homem. E vamos lá. Que agora as coisas começam a se conectar bastante. Já falando de Bolsonaro, falamos do cenário político, falamos agora já de 2024 e vejam como são as coisas, né? Nos últimos dias eu tava coletando várias notícias e era um vídeo que eu já vinha colocando em vídeo, eu sempre deixo ali no final, assim, esse tema aqui não é tão importante, mas sempre algo me diz assim, cara, em algum momento essas notícias, elas vão se encaixar, elas vão fazer algum sentido. Olha só, você tem que pensar não só no assunto, na prioridade daquele assunto, mas você tem que pensar assim, ó, peraí. Por que a imprensa tá falando tanto desse cara? É uma pergunta. Outra coisa, por que a imprensa só está falando dessa situação? E dessa situação eu estou me referindo a quê? A disputa pela eleição da cidade de São Paulo. Eu não consigo, assim, deve ter uma notícia ou outra aí sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre Salvador, sobre Belém do Pará, sobre Rio Grande do Sul, sobre Feira de Santana. Deve ter mais uma ou outra. Agora, a disputa pela eleição da cidade de São Paulo, meu amigo, é todo dia uma notícia nova. Isso tem algo estranho. Óbvio, São Paulo tem o maior PIB do Brasil. O PIB da cidade de São Paulo só não é maior do que o do estado de São Paulo e só não é maior do que o do Brasil. Você pega qualquer estado, um estado, e comparar com a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo tem um PIB maior. Daí você já entende um pouco da importância. Aí você vê, ó, Boulos já entrou em ação para organizar candidatura à Prefeitura de São Paulo. Essa foi no dia 11. Já tá aí, se movimentando. Boulos dividirá tempo entre congresso e reuniões com apoiadores em São Paulo. Também no dia 11. Pré-candidato a prefeito da capital, o deputado prevê passar 3 dias da semana em encontros com a base. Tá se movimentando, tá mil. PT fica esvaziado em São Paulo, tropeça em renovação e vê o pessoal avançar. Mas é uma notícia que fala do Boulos. Partido fundado na capital há 43 anos tem menos prefeitos no estado e cederá vaga a Boulos em 2024. Dirigente diz que PT não selou acordo com Boulos à Prefeitura de São Paulo. Essa foi no dia 15. No dia seguinte, Gleisi rebate dirigente e diz que o PT selou. Se a Gleisi falou, tá selado. Já não tem mais nem o que questionar. Boulos, olha só, estamos em fevereiro de 2023, já está 100% confirmado que Boulos será o candidato apoiado pelo PT. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. É um partido de verdade. Um plano com hierarquia, com fundações, com grupos diversos de apoio nacionais e internacionais. E não é só o Foro de São Paulo que eu estou falando. Aí veja. 16. Recente. Padre Júlio e Boulos vão à justiça contra Nunes por moradores de rua. Ganhando destaque. Já pintando o Ricardo Nunes como um cara malvadão, um cara horrível. O que foi que o Nunes fez? Padre Júlio Lancelotti, Boulos e ativistas pedem que justiça impeça a gestão de Nunes de apreender barracas de morador de rua. Meu Deus, que malvado. O prefeito de São Paulo está apreendendo barracas. Quer que o povo durma o quê? No relento? Não acredito. Nunes, não faça isso, Nunes. Ou será que não é isso? Ou será que é aquela manchete que já vira narrativa? Aí na Folha de São Paulo a manchete é um pouco diferente. Candidatos à Prefeitura de São Paulo, Nunes e Boulos, duelam sobre moradores de rua. Tem um duelo sobre moradores. O que é que tá rolando? Prefeito vê Boulos como oportunista. Oportunista. E deputado classifica a gestão municipal como trágica. Aí você vai dar uma olhada na matéria. 2 parágrafos. A justificativa do prefeito, do Nunes, para a tal intolerância em relação às barracas é que a gestão tem oferecido hospedagens em abrigo ou hotel.
além de alternativas como um auxílio aluguel. Abre aspas, ontem, na quarta, inaugurei um centro de atendimento para 100 pessoas. Hoje, vou inaugurar mais uma Vila Reencontro, com quartos. Quando você dá um atendimento melhor, mais humanizado, é natural que as pessoas vão para o acolhimento e você não precisa de barraca. Prefeitura de São Paulo inaugura a segunda Vila Reencontro com 40 moradias para famílias em situação de rua. Então assim, não é que o prefeito tá, vou tirar as barracas, até porque tem uma lei também que não permite barraca, etc. Fizeram assim uma exceção durante a pandemia. Mas agora é o seguinte, galera, ó, tem um lugar para vocês irem, tem auxílio aluguel, etc. Não vamos deixar o pessoal aqui, né, começar a ocupar as ruas. Daqui a pouco cria uma confusão maior. Então você vê, não é que o cara é desnaturado, você pode até discordar do cara, mas o cara não tá querendo deixar as pessoas no relento. Só vão ficar no relento. Não, peraí, Boulos. E essa matéria da Folha me deixou assim intrigado. O prefeito coloca o Boulos como oportunista. Falei, será, senhor? Boulos oportunista? Assim, duelo sobre os moradores de rua? Olha essa notícia do DCM, de ontem agora. Especialista em habitação. Especialista em habitação? Boulos? Boulos é cotado para ser o relator do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, né? Tá bom. É bom, né? Já pensou? Vamos pensar no cenário. Boulos relata Minha Casa Minha Vida. Aí o governo, ou sei lá, qualquer pessoa, empresário, etc., faz alguma coisa. Aí em 2024 aparece o Boulos entregando casas, falando aí, eu estou tirando as pessoas da rua. Você só tira pessoas das ruas se elas estiverem nas ruas, concordam? Se o prefeito da cidade de São Paulo arrumar um cantinho, que não seja um dos melhores, mas se o prefeito conseguir arranjar um cantinho, arranjar uma espécie de auxílio pro cara conseguir pagar um aluguel, se não tiver morador de rua, talvez o Boulos não consiga capitalizar em cima dessa parada, né? Não sei, é só um questionamento. Agora eu fiquei realmente impressionado com o DCM falando, especialista em habitação. Aí você vê no Estadão, aí o Boulos já não é mais especialista. Só que o Estadão traz informação extra. Que o nome do Boulos, para relatar o Minha Casa Minha Vida, não enfrenta resistência de construtoras. Tem uma construtora, inclusive, que o seu dono também é dono de um grupo de mídia bem grande. Nossa senhora! E agora o cara que tá tomando conta do grupo de mídia dele promove vários jantares. Nossa, vários jantares com os picanheiros da política. Eu fico de cara com as coisas que estão acontecendo. Então você vê que as coisas começam a se juntar. Todo mundo se juntar meio que quase que em torno de um projeto. Um projetinho, quem sabe, para emplacar um prefeito da cidade de São Paulo, o maior PIB do Brasil. O maior PIB do Brasil, né? Só para ir pro estado de São Paulo e do próprio Brasil. Aí veja como são as coisas. Aí aqui agora vai aparecer o nome que vocês vão entender porque eu falei aquela matéria do Banco Central. Falei, rapaz, tá muito estranho. Tá muito estranho. Boulos, 8 de março de 2020. Vai pra Cuba. Artigo na Carta Capital desta semana em parceria com o meu amigo Valfrido Vardi. O Valfrido Vardi daquela matéria da Folha de São Paulo, do Banco Central, que o Reinaldo Azevedo citou. O amigo do Boulos. Foram juntos para Cuba. Quem é Valfrido Vardi? Foi o cara que o senhor Sérgio Moro foi trabalhar assim que deixou o governo. Moro foi contratado por Valfrido Vardi e Valdir Simão para elaborar um parecer em um litígio empresarial. E olha que interessante. Eu venho batendo na tecla para vocês nos últimos dias que não dá para olhar essa turma da esquerda que tá aí hoje, o desgoverno, e falar, o Foro de São Paulo, os comunistas, os marxistas. Gente, não dá mais. Não dá mais mesmo. Você consegue ver, você consegue falar que o Boulos, assim, não, beleza. Você fala assim, o Moro é do Foro de São Paulo. O Moro não é do Foro de São Paulo, pelo amor de Deus, né? Não é. Mas você consegue ver que existe uma proximidade entre o Moro e o Boulos, que é no mínimo intrigante. Aí você vê, Márcia, essa senhorita é da esquerda. Ela montou uma imagem onde o nosso especialista em habitação, Boulos, cadê meu mouse? Aparece aqui, junto com o amigo dele, o Valfrido, olha que interessante,
Gente, olha só, essa imagem é de 18 de maio de 2022. Além desses dois, aparece o Valdir Simão, que é o cara que também contratou o Moro. Aparece o Vadir Damus, que eu acho que tá no desgoverno da picanha. Aparece o Juliano Medeiros, que é do PSOL, nessa imagem. Aparece até o nosso ministro dos Direitos Humanos, ó, o Silvio. E aí a Márcia falava em 2022. Obrigada. Na verdade, esse mapinha é fruto da reportagem do próprio PCO, parte da causa operária de esquerda marxista, né? Acho que ele é stalinista aqui, ó. Foi esse martelo. Sobre o Boulos. Foi assim que o RE entrou no meu radar. A imagem original, sem o círculo vermelho, segue abaixo. E o PCO pode compartilhar qualquer coisa que eu poste. Seria uma honra. Aí o PCO diz, ó, muito obrigado. Caso tenha mais artes, montagens do tipo, pode nos contactar. Em 6 de maio de 2022, o PCO, partido de esquerda, Laura Carvalho, a economista de Guilherme Boulos, irá trabalhar na Open Society do Jorginho Soros. O pessoalista não só tem relações diretas com o NED, fachada da CIA, por meio do IRE, como agora tem relações indiretas com Soros, também por meio da federação com a rede. 27 de junho de 2022, Natália Pimenta. Olha a biografia dela. Ó. Hashtag Fora Bolsonaro. Hashtag Fora Bolsonaro. Entreguismo obsceno. E saiu de onde? Na Fórum, escrita por Mauro Lopes. Os mesmos que atacam furiosamente o PCO e defendem o Boulos no IRE. Revelam agora, de modo cristalino, que estão completamente a serviço do imperialismo. E qual é a matéria? Leonardo Boff, abre aspas. A Amazônia deve ser internacionalizada e ter gestão global, fecha aspas. Um dos expoentes da teologia da libertação, considerado um dos pensadores mais ousados globalmente sobre a questão ambiental, critica o nacionalismo tacanho e o slogan A Amazônia é Nossa. Você lembra que aquele artigo da Folha de São Paulo que eu fui chamar a atenção, falava da direita nacionalista europeia? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Em 17 de janeiro de 2020, o Boulos compartilha um excelente artigo do amigo dele, que o amigo dele falava uma carta aberta ao capitalismo global. É uma carta onde ele critica os comunas, mas a turma da esquerda diz que ele tem proximidade com deep state americanos, imperialistas. Critica os comunas, né, da Ásia. Fala que, né, produziu muitos produtos, né, o socialismo de mercado, os acumuladores. E o problema disso daí envolve uma exaustão ambiental. Aumento das temperaturas, etc. Não vou ler o texto. É um texto que já está falando sobre a agenda verde. Desde 2020. Você vai falar que o Boulos marxista raiz fora de São Paulo? Não é. Não é só isso. Não é só isso. Não adianta. Não encaixa. Ele não se encaixa mais. Não encaixa mais. Aí a gente volta. Vamos ver de novo esse texto aqui agora. O presidente contra o Deep State. As agências reguladoras e o BC independente são tentativas do Deep State no Brasil. Será? Quem escreveu essa matéria é o Demetrio Magnoli. O que ele tenta falar é o seguinte. Vou tentar o que ele tenta falar, como eu penso. Vou dar uma explicação como um todo. É o seguinte. Ele fala que a esquerda latino-americana e também a direita nacionalista europeia criticam coisas como um Banco Central Independente. Em qual sentido? Segundo eles, esses grupos, quando você torna-se meio que independente, etc, tudo mais, não só isso como as agências reguladoras, existe um cenário que normalmente quem acaba por assumir essas instituições são pessoas ligadas ao mercado especulativo internacional. Né? Como é que a esquerda fala? Não é o grande... É o grande capital. Ligado ao grande capital. Quando a gente para e olha o que está acontecendo na Europa, a Europa está em um cenário bem diferente. Você vê que a Europa já teve a direita no passado, ela não desapareceu como foi no Brasil, sempre teve, ela pode ter tido ali uma redução em seu poder. E a Europa ocidental, ela não lidou com grandes problemas do socialismo, comunismo, os partidos comunistas. Não foi bem assim. Você vê uma coisa ou outra agora lá mais na Espanha, mas ainda assim não é igual aqui no Brasil, não é igual o Foro de São Paulo. Lá os problemas meio que são diferentes. E a Europa, você vê que a coisa lá começa a complicar, assim, para os olhos da direita brasileira, quando essa história de
União Europeia, colocar um organismo multilateral acima da soberania nacional. E aí você começa a ter alguns choques. Ela falou, pô, tá meio complicado. Um exemplo de notícia que pode dar foi quando um tribunal na Polônia, na verdade, um tribunal na Polônia, foi quando os poloneses determinaram o seguinte: a Suprema Corte da Polônia deve ter uma voz mais importante na decisão final do que o jurídico da União Europeia. Se a União Europeia falou uma coisa, mas a Suprema Corte polonesa falou outra, devemos seguir a Suprema Corte da Polônia. E eles foram, inclusive, penalizados por causa disso. Então você vê, pô, tá tendo um certo avanço. Então, assim, foram alguns movimentos que vem acontecendo na Europa há algum tempo que a turma fala, pô, peraí, tá meio ruim. O tal globalismo crescendo de forma absurda pro lado de lá. Você vê a soberania nacional sendo dissolvida. Cara, é o cidadão europeu. Agora quem manda em tudo é a União Europeia. São os eurodeputados. Então, assim, pra que um parlamentar, né, nativo do país? E aí você vê a própria imprensa noticia isso daí. Você vê o surgimento daquela italiana agora, né, a galega, que tá lá, que é mais nacionalista, o Viktor Orbán, a Polônia fez. Vocês sabem parte desse discurso. Então, olha as tretas que o mundo já enfrenta. Veja como esse cenário ele começa a surgir no Brasil. Eu venho batendo nessa tecla nos últimos dias. Olha como o Boulos, ele tem assim, um formato perfeitinho. Olha quem são os amigos dele. Olha as pautas que o Boulos já defende. Olha como a imprensa brasileira trata o Boulos. A imprensa brasileira concorda, assim, mas 300% com toda essa agenda. Não é uma agenda daquela esquerda marxista. É aquela agenda ESG, agenda woke. O Boulos é o cara da agenda woke no Brasil. Eles estão tentando emplacar esse cara a todo custo, como moderado e no PSOL. Aí no dia de ontem, eu tinha comentado em vídeo sobre a palestra do Soros lá na Alemanha. E aí eu vi lá no Twitter esse rapaz, vez ou outra eu leio alguma coisa dele, ele se chama André Korypko. Ele é um analista americano que mora em Moscou. E ele escreveu o seguinte: é um cara que é meio complicado de você em que caixinha colocar, porque ele meio que não é de esquerda, mas... Assim, porque a esquerda nos Estados Unidos seria o Partido Democrata, mas ele não gosta dos democratas. Mas tá lá na Rússia. Então assim, é meio complicado saber como encaixar esse cara no debate. O forte apoio de Soros a Lula desacredita as credenciais multipolares do líder brasileiro. Esse post aqui tá traduzido, ele escreve tudo em inglês. Quero mostrar algumas coisas do texto dele. A percepção compartilhada nesta análise não deve ser mal interpretada como implicando que o Dilma é controlado por Soros, Biden ou Sanders, ou Ocasio Cortez, né, AOC, mas apenas que ele é definitivamente seu companheiro de viagem, já que o líder brasileiro indiscutivelmente compartilha sua visão de mundo hoje em dia com uma grande extensão. Mesmo que ele ainda grite slogans socialistas, a prioridade do Dilma durante seu terceiro mandato é menos sobre melhorar a condição de vida dos pobres e mais sobre realinhar geoestrategicamente o Brasil com, né, o Golden Billion, sei lá, o grande capital do Ocidente liderado pelos Estados Unidos. Aí lá na frente fala o seguinte, o forte apoio do Soros remove qualquer tipo de dúvida sobre o Dilma ainda ser um cara que iria trabalhar pela criação de uma ordem multipolar. Esquece. Que é um mundo global. Governo globalista. Aí fala do Soros, né? Esse idealizador liberal globalista da Revolução Colorida elogiou Dilma durante seu discurso na Conferência de Segurança de Munique deste ano, o que desacredita completamente as credenciais multipolares deste último de uma vez por todas. Então um cara aqui meio de esquerda criticando Dilma. Aí ele coloca o discurso. Eu mostrei no vídeo ontem, não vou entrar, ele coloca lá ao longo da matéria. Aí lá pro fim ele fala o seguinte: seu caso de amor político com os aliados do Soros vai além do Biden e se estende aos falsos esquerdistas como Bernie Sanders, Alexandre Ocasio-Cortez, que se encontraram com o Dilma durante a viagem lá em Washington. Como pode ser visto pelo forte apoio de Soros a ele, seus elogios entusiásticos ao Biden, bem como o atrito mútuo entre ele e a Sanders e a AOC, o Dilma se cercou dos mais infames liberais globalistas do mundo.
Isso confirma a avaliação anterior de novembro passado de que o Partido Democrata dos Estados Unidos se infiltrou no Partido dos Trabalhadores do Brasil por esses meios. Eu acho que eu falei isso esses dias, até botando no Twitter, eu nem tinha lido esse texto quando botei no Twitter assim, ó. O PT é o partido da OTAN no Brasil. Mas vocês não estão prontos para essa conversa. Uma turma da esquerda surtou com essa postagem, mas surtaram. Tá aí, a verdade tá para quem quiser observar. A turma que chegou aí é outros 500. Aí, fui procurar um material para relembrar algumas coisas recentes, até para mostrar mais algumas coisas para vocês. Os liberais globalistas, como um cara de esquerda vem se desenhando, que esse formato que tá aí agora é a nossa oposição, é o que a direita se opõe a essa turma. Em 18 de janeiro, durante as confusões lá de Davos, do Fórum Econômico, o Lula tuitou o seguinte: a questão climática hoje é uma necessidade para preservar a espécie humana e todo mundo tem que ter responsabilidade. Vamos discutir com as forças um trabalho mais eficaz. O compromisso que temos é desmatamento zero em 2030. O que é que o Soros fala lá em Munique? O Brasil está na linha de frente do conflito entre sociedades abertas e fechadas. Também está na linha de frente da luta contra as mudanças climáticas. Ele precisará de forte apoio internacional porque não há caminho para emissões líquidas zero se ele falhar. Desmatamento zero, líquida zero. Gente, o Dilma não tem nem celular, pessoal. Ele não tem celular, não tem mesmo. Ele usa dos seus auxiliares para ligar as pessoas. E ele não usa redes sociais. Não é ele que escreve, gente. Não é que ele não pega o celular e ele escreve isso da cabeça dele. Vocês entendem isso? Vocês entendem que é alguém que está escrevendo? Vocês entendem que é alguém que está escrevendo? E quem está escrevendo tem um alinhamento. E aí quando você olha pro desgoverno, lá em Davos, com quem Mariana estava tirando foto? Com a Greta. Com a Algor. O Haddad estava com o filho do Soros. Tava com o Mark Malloch Brown, que é o cara, o diretor mundial aí da Open Society. Essa é a turma do Boulos. Essa é a turma que falou, é o Boulos. A cidade com o maior PIB do Brasil. Queremos o Boulos. Queremos o Boulos. A direita, eu acho assim, a direita tem que começar, tem que entender um pouco. Eu tô assistindo uns podcasts esses dias da turma, umas participações da direita em alguns podcasts recentes, e eu vi você falou, cara, a galera ainda tá presa em um certo discurso. Eu acho que não consegue mais explicar as coisas de hoje. Eu acho que mesmo não consegue mais. Aquele discurso que fala assim, não, sei lá, tem um bloco globalista, tem um bloco eurasiático, e sei lá, outra coisa lá que tá mais ligada à religião. Não, mas define. Porque quando você olha no Brasil hoje, o que tem aí não é mais assim, o comunismo que aliou. Não, não é. É a turma realmente assim, né? Um partido que tá fechado com essa galera, os ocidentais. Pode fazer uma coisa ou outra aí, se for do interesse, mas não tem mais aquela coligação como era no passado. Sabe? Um alinhamento prioritário em relação à Venezuela, isso, aquilo, outro. Quando você olha pra América do Sul, quais são as pautas do Petro? Quais são as pautas do Boric? Estão vendo o Petro e o Boric trabalhar pelo Foro de São Paulo? Nem o Alberto Fernandes está. O Alberto Fernandes tá surtado, né? A Argentina indo pro buraco. Inflação de 3 dígitos. Olha qual é a preocupação da galera. E o Boulos está aí. Já estão trabalhando desde agora um candidato para a Prefeitura de São Paulo em 2024. 2024, nem o cara tá trabalhando candidato. Aí você vê o Pacheco, filho do Lula. Vai receber representante do governo de Joe Biden para o clima. Recebeu o John Kerry. Pacheco, cara, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Os americanos querem garantir o bom uso do dinheiro que será doado. Bom uso? Como assim? Como assim bom uso? Como assim, rapaz, bom uso? Vai falar pro Pacheco o que tem que fazer? Pacheco, por sua posição no debate ambiental, tornou-se uma espécie de avalista do Dilma perante o governo Biden. Gente, qual é a posição do Pacheco no debate ambiental? Eu nunca nem sabia que o Pacheco falava sobre isso. Além de Kerry, Pacheco também receberá a nova embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A embaixadora, no caso, Elizabeth Bagley. Um grupo de empresários aí fazendo jantares e contando com o Dilma. Você entra no site oficial deles, está lá. Agenda SG, em destaque. Mas destaque. O discurso do mercadante, quando assume bem desce, agenda verde, SG, não, clima, etc, tudo mais. Estão 100% aliados. E o Boulos está nessa. E aí, nesse cenário,
temos o Bolsonaro. Temos também o Trump. Espero que ambos saibam utilizar bem aí o CPAC. Bolsonaro principalmente. Um bom momento aí de... Até não posso falar também que se reposicionar. Porque, assim, uma coisa é quando você é situação. Ele não é mais situação, não é mais o presidente. Agora ele é o líder da oposição no Brasil. É o líder da direita brasileira. Antes ele era o presidente do Brasil. Então é um bom momento aí de discussão de diversas coisas. Nos Estados Unidos, a discussão é um pouco mais avançada, mas você vê, quando você compara o que o Trump anda falando e o que o DeSantis anda falando, o DeSantis vem, assim, anos-luz no debate. O DeSantis tá batendo na tecla agenda verde, ESG, agenda woke, essa união, como colocar as questões nacionais acima dos interesses internacionais. O DeSantis tá batendo nessa tecla. O Trump já tinha isso daí, já parte disso daí, interesse nacional, né? Make America Great Again, né? American First, América primeiro. Já tinha isso em determinado momento. E aí, quem também vai estar lá no CPAC é o Vivek. Gosto muito do Vivek. Acho um cara que também está entendendo bastante os problemas atuais. Olha o que ele diz sobre o que está acontecendo lá fora, até relembra um caso que está acontecendo no Brasil neste exato momento. O próximo colapso que acontecer, seja como a FTX ou Norfolk Southern, essa Norfolk é aquela empresa do trem, o trem que bateu nos Estados Unidos, lá em Ohio, confusão gigantesca, problema, nunca nem falo o que é. O trem que bateu, confusão essas duas empresas. Você pode apostar que uma coisa é verdade, a pontuação de ESG dessas empresas será muito boa, incrível como isso sempre acontece. Tem alguma empresa gigantesca no Brasil com bilionários, basicamente os semideuses do capitalismo brasileiro, que está com problemas bilionários? Tem alguma empresa assim no Brasil? Essa empresa é ESG, não? Esses bilionários, inclusive, têm um pezinho na política. Apoiam alguns grupos políticos, de renovação política. Apoiam alguns candidatos também, não? Inclusive, tem uma candidata que um desses empresários apoia, que foi contatada aí pelo Boulos para ver se vira a vice dele na disputa pela cidade de São Paulo. Dizem que ela gosta de tablets. Precisamos ensinar nossos filhos a se orgulharem da nossa história. É uma coisa que no Brasil já não existe mais. Reviver a educação cívica que dilui a agenda woke, a irrelevância. Educação cívica, o Brasil já teve no passado, né? Não tem mais. Combine isso com transparência e escolha de escola. Aí está a sua resposta. No Brasil não querem deixar nem que você eduque o seu próprio filho, através do homeschooling. E por fim ele fala o seguinte, o governo está usando empresas privadas para fazer pela porta dos fundos o que o governo não poderia fazer pela porta da frente sob a lei. Se for uma ação estatal disfarçada, a Constituição ainda se aplica. Falando aí sobre como vem acontecendo alguns movimentos recentes. Aqui estão os links do vídeo de hoje. Eu acho que deu para conectar tudo no final do dia e vocês entenderem onde eu quero chegar, até porque são algumas coisas que eu venho comentando nos últimos dias. Esse texto da Folha de São Paulo, citando quem está citando, o Rinaldo Azevedo citando quem está citando, essas matérias só sobre a cidade de São Paulo, elogiando o Boulos aparecendo, nossa, ele pintando o prefeito da cidade de São Paulo como um cara super malvado, por quê? Porque quer levar pessoas por abrigo. Gente, o Boulos querendo relatar Minha Casa Minha Vida. Olha o que está acontecendo. A direita ela precisa repensar todo o seu discurso, das coisas que estão acontecendo. Se continuar monotemático em torno de algumas pautas, vai chegar 2024 e a esquerda vai levar a cidade mais importante do Brasil, que é São Paulo, em termos econômicos. É capaz de levar. Eu não tô nem falando de pensar em ter um candidato, não tô nem falando disso aí, eu tô falando assim, entender a treta que tá acontecendo. Mas enfim, vídeo quase 1 minuto e 10. Tomei um xarope, parei de tossir. Depois que eu dei pausa, tomei um xarope pra ver se melhorava a tosse. E é isso. Vou mandar os vídeos que eu dei play aqui lá no Telegram. E se gosta do meu trabalho, passa também no canal, tem um botão de valeu, tem o pé na descrição. E espero, compartilhe o vídeo, né? Espero poder vocês amanhã de novo e tá melhor do que eu estava hoje. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!